você ainda não assistiu o primeiro vídeo aqui do canal, quero dizer que mudei o nome do nosso canal. Recentemente estava se chamando Norlânia Cristina, que é o meu nome. Porém, resolvi mudar para o chá que eu tomei. Ah, Lânia, você vai dar dicas de chá? Você vai passar medicamentos para emagrecimento? Não, não. Não posso, não tenho essa propriedade, não sou uma especialista, uma profissional nesse contexto. O que eu irei falar aqui, posso até mostrar algumas cenas, montagem de prato e tudo mais, mas isso vai ser no decorrer de todo o processo desse canal. O que eu irei falar para vocês aqui é o meu processo de autoconhecimento, de autocuidado, de limites, o que é que eu posso, o que é que eu gosto, o que é que me faz bem. Porque, sinceramente, esse meu processo de emagrecimento, eu já comecei inúmeras vezes e parei. Parei, eu acredito que nem no meio do caminho. Da última vez que eu comecei esse processo de emagrecimento, eu eliminei 19 quilos. E depois eu, sinceramente, dupliquei tudo isso que eu havia eliminado. Talvez tenha sido só pelo simples fato que essa coisinha não se conhecia. E isso vai fazer total diferença na minha vida e eu consegui entender durante essas 3 semanas. Então, vamos lá. Começo dizendo que eu tenho 92 quilos e que eu cheguei nessa condição porque, sinceramente, eu quis. Nossa, muito forte, sim. Se eu ficar aqui em busca de culpados, eu vou perder um bom tempo, vou estar atrás de desculpas e realmente eu não vou chegar no X da questão. Se eu me permitir chegar nessa situação, realmente porque eu quis. Eu me confortei na minha zona de conforto, eu quis sair por aí comendo tudo e mais um pouco. E quero ressaltar para vocês que o autoconhecimento faz toda a diferença nesse seu processo. Pode ser de emagrecimento, de um relacionamento, na sua questão profissional, na sua demanda, na sua casa, enfim. Tudo faz sentido quando você se conhece. Porque aí você consegue entender até aonde você pode ir, até o que você realmente está disposta a abdicar, a acrescentar, ou simplesmente nem chegar perto, mas tudo vai partir de você. Porque, sinceramente, pode até parecer clichê, e às vezes até é. A mudança realmente acontece de dentro, ela começa de dentro para fora. Mas como fazer isso? Se conhecendo, porque ninguém pode fazer isso por você. Existe apenas uma pessoa que conhece você mais que você mesmo. Essa pessoa é Deus, porque sem Ele, nem tente. Então, você precisa entender que a história da tua vida está em suas mãos. Quando você decidir fazer todo esse processo, você precisa entender que não é da noite para o dia. E que nem vai ser assim, ó, pá, bati o dedo, eu já consegui transformar minha vida, minha rotina e tudo mais. Então, eu comecei inúmeras vezes, como eu falei aqui, e sempre irei ressaltar. Mas eu sempre parava porque eu me frustrava com o desenvolvimento, com o meu empenho, com a falta de empenho, com minha vontade, na verdade, a falta de vontade de fazer algumas coisas. E isso acabava acarretando muitos problemas. Eu sou uma pessoa que tenho vários problemas de saúde. Eu já falei aqui no vídeo passado, mas eu quero ressaltar que um dos são as hérnias de disco. Eu tenho 3 hérnias de disco que foi provocada através de um acidente quando eu era criança. Na verdade, lá na minha infância, porque criança eu continuo sendo e a gente não pode jamais deixar de ser criança. Mas enfim, vamos por partes. É importante procurar a ajuda de um profissional? Sim, é muito importante. E eu também irei fazer isso. Mas eu ressalto que nada disso vai valer a pena se eu não me conhecer para poder depois eu tentar conhecer novos ares, digamos assim. Um ambiente que vai me trazer mais conforto. Será um ambiente desafiador? Será. Mas eu vou estar realmente sabendo o lugar que eu estou pisando. E das outras vezes eu conseguia seguir o plano alimentar, mas no meio do caminho eu acabava desanimando e parava. Simples assim. Então é por conta disso que eu digo que cheguei a 92 quilos, porque sinceramente eu quis, eu não me dediquei, eu não me esforcei o máximo. Eu achava que se eu eliminasse tudo da minha alimentação,
eu teria um emagrecimento rápido e depois vida que segue. Primeiro, que eu estou entendendo agora. Lânia, você já conseguiu se conhecer? Não. Tudo é um processo, mas eu estou começando devagar. Eu não estou com pressa. Eu não estou ansiosa para chegar lá, porque eu sei que esse processo vai para a vida toda. Então, se eu puder te dar um conselho, você precisa entender que é um processo que é da vida toda. Um estilo de vida saudável é para a vida toda. O seu corpo não é um produto de vitrine. O seu corpo não é uma roupa que você usa, quando já não lhe serve mais, você faz uma doação ou simplesmente você joga fora. Não é assim. O seu corpo é a sua morada, é o seu templo. E sendo assim, você precisa cuidar com amor, com sabedoria, com autocuidado, com respeito, com tudo isso que acaba sendo um combo muito positivo na tua evolução. Então, na minha primeira semana, eu observei que realmente eu não estava bebendo água, como eu também já salientei aqui, certo? Então, eu não estava bebendo água, não estava. Mas eu achei que seria bem difícil, muito mais do que eu imaginei. Na verdade, eu fiz uma situação para não começar, entende? E não foi tão difícil assim. Claro que uma pessoa que não está acostumada a incluir água no seu dia a dia, de repente se vê para cima e para baixo com 1 litro de água. Aqui, por exemplo, é só simulação, aqui não é água, mas enfim, para cima e para baixo. Primeiro que vai me causar estranheza, depois que eu vou me questionar se realmente eu devo. Então, a partir do momento que eu entendi que é um processo e que eu não posso simplesmente destampar uma vasilha, uma garrafinha e simplesmente beber 2 litros de água, porque eu sei que o meu organismo não está acostumado e que tudo começa do começo, então devagar. Mas não foi tão difícil como eu imaginei. Na verdade, eu criei situações para sair de mansinho e não começar. Mas hoje, depois de 3 semanas, eu já estou bebendo 2 litros e acredito que até mais. Então, esse passo de água na minha vida está, eu posso dizer que ok. Claro que tem dias que não, tem dias que eu não quero beber. Realmente, água eu fico, eu vou beber só um golinho. Então, eu entendo que faz parte do meu show, que faz parte do meu processo. E se eu posso beber ou não beber água, por que eu não escolho beber? Se eu sei que é uma fonte de saúde que realmente vai me hidratar e que eu preciso compreender que eu não posso só beber água quando eu já estou com sede, porque aí não é saudável, é uma parte de desidratação e é isso que nós não queremos, certo? E começo dizendo também que eu não tirei nada da minha alimentação. Nossa, como assim? Não, eu digo para vocês que realmente eu quero ser uma nova pessoa, com minha nova versão, começando curtindo esse propósito. Como que a minha cultura é de muita alimentação pesada. Lânia, você sabe que não é saudável. Você sabe que são hábitos que você precisa abolir da sua vida. Eu sei. Mas o que eu preciso entender também é que não vai ser da noite para o dia, porque eu venho nessa pegada de uma alimentação muito pesada. Quando eu falo de pesada é rabada, carne de porco. Lânia, você não pode comer uma rabada? Não, eu não falei isso. Mas eu não posso também abusar da quantidade da rabada, sendo que apenas um gominho, porque todo mundo sabe que a rabada nada mais é que o rabo do boi. Aquele gominho, um só, vai me satisfazer. Não vai deixar de ser rabada, vai me trazer o gostinho, mas também eu não preciso me empanturrar com uma panela toda de rabada como eu fazia em outros tempos. Entendem? Que antes eu achava que esses pequenos hábitos não iam me ajudar em nada. Tinha que ser no susto, tá? Não posso comer rabada, vapo, tira rabada. Eu como pão desde que eu me entendo por gente. Hoje eu não posso comer pão porque não cabe mais na minha dieta. Como assim? Eu não como pão de manhã, eu substituo por uma alimentação saudável, o que é muito bom quando você faz escolhas saudáveis. O que não pode é você simplesmente tirar o pão e ficar no desejo do pão. Quando chegar em um certo período da sua vida, você está tão frustrada que você vai lá e não come só um pão. Você agora quer tudo que aquele pão, tirado no susto da sua vida, você quer recompensar. E é justamente esse descompasso que estava me causando muita dor de cabeça. Então, eu continuei comendo basicamente tudo da minha alimentação. O que eu fiz
Lembrando que nós estamos na terceira semana de um período que vai durar para a vida toda. Eu diminuí e agreguei algumas coisas que eu não gostava. Eu não sei se eu não gostava, porque hoje estou comendo, não estou achando o gosto ruim. Na verdade, eu achava muito mais cômodo encher um prato de feijão, de arroz, de farinha, colocar meio mundo de carne, vida que segue. Então, o que é que acontece? Eu diminuí a quantidade significativa do feijão, mas não tirei, porque feijão é fonte de energia e eu gosto de feijão, então eu preciso me alimentar de coisas que eu gosto. Claro que se eu puder evitar algumas coisas que são muito gordurosas, por exemplo, que tem muito açúcar, que tem muito sódio, se eu puder evitar, isso vai ser bom para mim, Lânia. Quem disse que não? Isso vai ser ótimo, mas também eu não posso tirar da noite para o dia, porque eu vou sentir, o meu organismo vai sentir, o meu humor vai ficar pela misericórdia e com certeza eu irei voltar a fazer duplamente aquilo que realmente a gente está querendo evitar. Entendem? Então vamos lá. Voltando, eu diminuí significativamente o feijão, o arroz e a farinha. Mas ainda assim está sendo uma quantidade que eu estou muito feliz. Eu estou satisfeita em comer. E o que sobra no espaço do prato eu coloco a proteína, que não eliminei, eu não fiquei só no frango. Tem que ser frango, ovo ou carnes magras. Não, eu continuo comendo todas as carnes que eu comia durante a minha vida toda. Come carne de porco, Lânia, assim como. Lânia, você come rabada? Sim, você come fato também. Porém, eu diminuí a quantidade. E mais pra frente, claro que eu irei optar por fazer substituições saudáveis, mas até que eu entenda que esse é um processo para a vida e que esses alimentos que ainda continuam em mim fazem parte da minha cultura alimentar. Então eu acho que tudo isso, esse meu entendimento, está fazendo mais sentido para mim. Eu acho que por isso também que eu cheguei à conclusão de já postar esses 2 vídeos antes do prazo de 30 dias. Como é um desafio, eu me desafiei a me entender primeiro. Eu precisava realmente me conhecer e realmente ainda preciso. Eu ainda continuo na minha zona de conforto, às vezes eu acho que nem preciso, às vezes eu acho que, e daí? Mas depois eu penso, e a questão da saúde, lógico que você precisa, calma mocinha, vamos lá. Então, esse diário aqui em forma de canal vai me servir também para isso, porque nessas 3 semanas aconteceu um fato triste comigo e libertador ao mesmo tempo. No primeiro vídeo, eu falei que eu tinha problemas com cisto nos ovários e por conta disso a minha menstruação era muito irregular. Mas Lânia, eu também tenho cisto e não é assim que acontece comigo. Mas primeiro que eu tô falando da minha relação, é a minha vida, entende? É de organismo, é da minha pessoa. E depois que nenhum corpo é igual, mas o seu corpo é o seu templo, entende? Então, eu tinha um período meio doidinho, digamos assim. Eu passava um tempo, a menstruação estava certinha ali, bem top. Depois não sei porquê, mas sei, por conta da alimentação e depois mais pra frente vocês irão entender. Então eu passava um período sem menstruar e quando a menstruação vinha, me colocava na cama. Eu sentia tudo que vocês possam imaginar, de calafrio a queda repentina, de pressão, humor e o ciclo muito, muito forte, ao ponto de me deixar muito fraca. E quando eu começava a fazer a reeducação alimentar, eu começava a regular também o fluxo da menstruação e assim eu ativava todo esse modo muito saudável que é menstruação e todos os meses, pelo menos é o que eu entendo, faz parte da minha vida. Há controvérsias, se tiver alguma por aí? Sim, essa é a minha humilde opinião. Mas aí eu já estava há 4 meses sem menstruar. Eu também falei isso no vídeo, eu acredito, no primeiro, se eu não estou enganada. E quando eu conversei com vocês, eu estava começando a sentir os sintomas que provavelmente eu iria entrar no ciclo menstrual. E na segunda semana desse meu desafio, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal mesmo, eu fiquei quase que esgotada, tanto fisicamente como emocionalmente, porque eu estava com um ciclo muito, muito, muito forte e eu não estava esperando. Mas o que aconteceu de diferente é que eu não desisti desse meu processo, porque lembrando que é fase para a vida. Claro que tiveram dias que realmente eu estava só pelo amor e realmente eu desanimei.
Mas no outro dia eu recolhi os cacos e continuei. Então, se eu posso passar mais uma vez uma mensagem para você, é que calma, conheça-se. Passe a acreditar que você é a maravilha do Pai e que você precisa se cuidar. Quando você se conhece, quando você vai em busca da tua realização, você precisa entender o que é que está por trás de tudo isso, quais são os seus objetivos e entender que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e que tudo está se encaminhando para o seu processo. Então você precisa curtir o processo. Falando de vida, nós sabemos que pode acontecer tudo e mais um pouco. Aquele dia você pode fazer N planos e possa que você não consiga executar nenhum. Você vai se culpar como eu fazia antigamente? Nossa, eu era muito severa. Eu ficava achando que eu já não servia mais para nada. Quando, por exemplo, eu sentia vontade de comer uma bolacha, eu ia lá e comia. É forte dizer isso, mas é a minha realidade. E muitas vezes eu senti isso. Então, eu quero dizer para vocês que depois dessa segunda semana, que eu fiquei muito mal, na terceira semana eu consegui ir recolhendo os cacos e hoje eu digo que eu estou me recuperando. Nessa terceira semana, na primeira semana eu comecei a incluir água. Para mim não foi tão ruim como eu achei que fosse. Tá dando muito certo e eu tenho muito que agradecer a Deus. E comecei a me exercitar aqui em casa, na área de cima, sempre à noite, fazendo caminhadas no espaço curto e dançando, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu gosto muito, ouvindo músicas. E o que estava me relaxando muito era que sempre eu parava, quando eu estava cansada, para fazer alongamento. Isso me ajudou muito, mas eu só consegui 5 minutos. E, diferente das outras vezes, eu não fui à forra. Eu não fiquei me maltratando, sabe? Eu entendi que o meu limite era só 5 minutos. Então, tudo bem. No segundo dia, eu achei que seria só 5 minutos, aí eu fui para pouco mais disso e fui. E no término da semana, eu já estava fazendo 40 minutos. Claro que parando para descansar e respeitando o limite do meu corpo, do meu condicionamento, que, aliás, era quase nenhum. Eu não posso dizer que não tinha, porque todo mundo sempre tem alguma coisa, entende? Então, eu estava muito mal acostumada. E na primeira semana, eu achei que seria muito mais difícil. E tiveram dias que realmente foi assim mesmo, tocando a real aqui para vocês. Na segunda semana, eu estava muito ansiosa para começar, sabe? Nossa, eu passei a primeira semana e foi quando eu fiquei muito doente. Então eu não consegui fazer a minha dancinha lá em cima, eu não consegui me alongar, eu não consegui caminhar e nada. Fiquei muito triste e pensei realmente que seria mais um daqueles começos que eu iria parar mesmo antes de começar. Mas para minha surpresa, na terceira semana, mesmo ainda sentindo muito e cansada também, fazendo os meus acompanhamentos com o profissional, porque precisa e tudo mais, eu obtive digamos que 60% da minha força ali, sabe? Daquela vontade de ir e fui. Eu fui. E a diferença é que, enquanto na primeira semana eu estava caminhando na área de cima, sozinha ali, quer dizer, com Deus, que eu nunca estou só, à noite, com as luzes apagadas, só com as luzes da rua ali e tudo mais, porque eu não estava bem para sair, para encontrar alguém, eu não estava bem. Então, como eu comecei me autoconhecendo e ainda estou fazendo isso, eu respeitei esse meu espaço. Na segunda semana, como eu falei, eu não fiz. Na terceira semana, eu já não quis ficar mais aqui na área de cima. Eu falei assim, agora eu vou caminhar lá na pista, que na verdade é uma parte aqui da nossa cidade que foi asfaltada, então não é mais calçamento. Eu achei bom pra mim. Antes, pra mim, seria, nossa, caminhar aqui não vai. Eu ficava pensando muitos carros, as pessoas e tudo mais. E eu fui na segunda-feira, foi muito bom. Eu consegui 30 minutos caminhando. Na terça-feira, eu acabei me enrolando aqui com o trabalho e tudo, não fui. E não foi desculpa, foi porque realmente eu não achei ali um espaço para ir, não fui. E no terceiro dia, que no caso foi ontem, eu fui e foi muito bom, muito, muito, muito bom. E hoje, se Deus me abençoar, eu pretendo ir também. Lânia, você não quer fazer academia? Olha, eu falei que eu não gosto. No primeiro vídeo eu deixei bem especificado, eu não gosto. Mas eu acho que depois, futuramente, eu posso mudar de ideia e eu posso entender que realmente vai fazer parte dessa minha vida. Ou não. Mas
Eu já também não tô com aquela pegada de que não gosto, tá bom e tá acabado. Não. Eu acredito que eu irei amadurecer essa ideia mais pra frente. Outra coisa também que eu estou me importando mais é com o meu jeito de me vestir para ir fazer as minhas caminhadas. Porque até então eu achava que porque eu estou fazendo caminhada eu poderia ir de qualquer jeito, não me importava com o tênis, qualquer um tava bom. E hoje eu já entendo que por conta das minhas hérnias de disco e o meu conforto na caminhada, eu percebo que eu preciso de um tênis que pelo menos dê aquela, sabe, amortecidinha e que não me cause tanto desconforto. Uma vez que quando eu fui no especialista para cuidar da minha coluna, ele falou que um dos exercícios que ele não me indicava era justamente a caminhada por conta dos impactos. E eu estava muito mal, eu estava quase debilitada. Aliás, eu estava debilitada, mas eu estava quase sem andar. E isso me deixou muito mal, porque se tá aí um exercício que eu gosto muito, é de caminhar. Ainda mais ouvindo uma musiquinha, eu gosto muito. Então, quando eu percebi que atrelado à música, eu poderia estar caminhando ou dançando e que estava me fazendo bem, eu entendi que o simples fato que eu não estava indo para academia, que eu não estava me sentindo bem lá, não ia simplesmente marcar a pessoa que eu sou. Eu não poderia ser mais ou menos inferior ou superior só porque eu não estava indo para academia. Quando eu consegui entender, e ainda estou nesse processo, que eu posso fazer outro tipo de exercício que não seja necessariamente na academia, mas também que, se for o caso de ir, que eu entenda que vai ser mais uma parte que eu irei entender como funciona. Que em outros tempos eu ia quando eu não conseguia fazer um exercício. Eu me frustrava quando eu via alguém chegar toda saltitante, pegando aquele peso e tal. Nossa, como eu acabava comigo mesmo. Então é isso. O vídeo foi esse. Talvez eu poste mesmo, não esperar aí os 30 dias. E estou muito feliz, eu quero realmente completar esses 30 dias para que eu possa trazer também outras coisas aqui, porque lembrando que é o meu diário também, que vai servir para toda vez que eu quiser estar aqui revisitando e falando mais um pouquinho. E em relação ao meu humor, o que é que aconteceu, Lânia? Você sentiu alguma diferença? Eu falei para vocês que eu sou ansiosa, não falei, pois eu falo agora, sim, eu sou ansiosa. E mudou o quê? Eu estou sentindo mais disposição. Não é aquele, nossa, eu já consigo fazer tudo, sabe? Porque eu estou muito no início ainda. E ainda eu fico com essa ansiedadezinha de querer fazer tal. Mas aí eu baixo a minha bola, sabe? Eu comigo mesmo. E eu sinto que só em falar eu já estou menos ofegante. Eu ainda não fiz um teste caminhando, gravando, conversando, entendeu? Antes era quase que impossível, era mais narrando e ainda assim eu cansava bastante. Hoje eu percebo que as coisas estão começando a fluir. É um longo caminho porque não terá fim, eu acredito. Peço muito a Deus que me dê força. Foi por isso também que eu criei o canal. Pode servir de fonte de inspiração, mas pode ser que só estar revisitando os vídeos que eu irei gravar aqui me dê realmente essa segurança comigo mesmo. Quero saber se vocês gostaram do que eu falei hoje, se vocês gostaram do nome do canal e quando as coisas começarem a se ajeitar e eu começar a entender muitas outras coisas, eu também quero gravar aqui no canal a minha rotina. Claro que não será mostrando, façam assim, olha, assim funcionou, assim deu certo comigo. Eu vou mostrar a minha realidade, porque cada pessoa é uma pessoa. E não adianta sair por aí pegando receitas de cardápios pronto na internet, porque quem colocou lá, com certeza colocou uma dieta que foi feita para determinada pessoa. É quase 100% de certeza. Então, eu pretendo mais para frente procurar uma nutricionista ou um nutricionista para realmente fazer uma avaliação, mas não só isso, atrelado a isso, eu preciso fazer os meus exames de rotina, porque eu preciso realmente fazer uma consulta com o clínico e outras consultas mais, inclusive a ginecológica, que se você não fez, precisa fazer, você mulher, adolescentes, meninas, enfim, você precisa se cuidar para que seja um combo realmente para a saúde. Aí, no decorrer do dia, com as coisas que forem acontecendo, então eu volto aqui para a gente conversar mais. Lânia, você vai gravar
o que você come. Posso até fazer um prato mostrando aqui. Hoje eu já tenho mais essa vontade, na verdade essa liberdade, porém mostrando que é a minha realidade. Isso não significa que tudo que eu como ali está sendo um top para mim, que vai funcionar com você. Como eu falei, cada corpo é um corpo e o seu metabolismo, ele funciona do jeito que é para o seu corpo. Entenderam até aí? Então é isso. Lembrando que eu estou bebendo 2 litros de água, já comecei a fazer caminhadas, comecei baixinho, hoje estou aumentando. Gosto muito de ouvir música, me sinto muito bem. Faço muita parada para fazer alongamento. Isso me dá uma sensação de liberdade fora do comum e eu estou muito feliz. Então é isso. É simplesmente isso. Esse foi o meu relato e até a próxima. Se Deus quiser. Não esquecem, por favor, assista o primeiro vídeo que vai talvez esclarecer algumas dúvidas que ficaram nesse vídeo aqui. E também deixa aí nos comentários ideias de vídeos que eu posso estar trazendo aqui para vocês. Lembrando que o tema norte central aqui, digamos assim, é o meu emagrecimento. Lembrando que é o meu emagrecimento, a minha realidade e tudo isso que eu acabei de falar para você. Então é isso. Beijos e até a próxima.